Olá, irmãos da Associação Espírita Caridade, bem como todos aqueles que nos assistem através deste canal. Sintam-se todos abraçados fraternalmente e a alegria desse irmão em poder estar em contato convosco novamente, para aproveitarmos desses momentos para refletirmos em torno do Evangelho do nosso Mestre Jesus, sempre muito oportuno em nossas vidas. O tema que nos foi sugerido para refletirmos hoje, está em torno da caridade. Vamos encontrar a caridade em todo o Evangelho de Jesus. E como o nosso livro-texto é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nós vamos encontrar a caridade material e a caridade moral, cujo título é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, lá no item 9, nós vamos encontrar a caridade material e a caridade moral. Mas antes que façamos uma reflexão em torno da caridade, vamos rever algumas palavras, alguns vocábulos, que muitas vezes são confundidos com a caridade. Filantropia. O que vem a ser filantropia? Todos nós, de certa forma, exercemos a filantropia quando destinamos parte do nosso salário para auxiliar organizações não governamentais, que têm cuidado, tais como Médicos Sem Fronteiras, Acnur, com os refugiados de guerra, e tantas outras entidades, a Cruzada Internacional, da Cruz Vermelha, tantas entidades que trabalham pelo bem do próximo. Quando nós destinamos parte do nosso salário para essas entidades, nós estamos sendo filântropos, ou seja, amigo do homem, amigo da humanidade. Mas ainda não é caridade. A esmola que muitos dão, é aquela ajuda meritória, que nós damos, que podemos chamar de uma dádiva caridosa feita aos pobres, também não é caridade. Muitas vezes colocamos a mão no bolso, nem sequer olhamos para aquela criatura que está ali, um verdadeiro farrapo humano, muitas vezes mal cheirosa, colocamos a mão no bolso, e destinamos uma certa quantia sem sequer desviar, aliás, dirigir o olhar para aquela criatura. Nos dizem os espíritos, que a beneficência também é uma forma das grandes fortunas auxiliarem, os países pobres, auxiliarem os necessitados, mas nos dizem os espíritos que ela é apenas um modo de empregar-se a riqueza. De fato, a beneficência dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria, tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas, missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se podem executar, os trabalhos, Nem pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimo proveito os que assim as empregam, deixaria de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer altivo que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e degrada. Então, na medida do possível, vamos fazer a doação, mas não vamos simplesmente doar, mas dar oportunidade, criar uma oportunidade, uma situação em que a criatura possa, através do seu trabalho, se sustentar a sua família. E nós estamos vivendo momentos, de desemprego, e é muito difícil para a pessoa sem um emprego poder,
sustentar-se e sustentar sua família, né? Mas, de qualquer forma, a esmola é um paliativo, né? Mesmo assim, não devemos deixar de dá-la, né? Na verdade, queridos irmãos, não existe caridade moral ou caridade moral. Os espíritos, assim, dividiram para fins didáticos, para o nosso entendimento. Caridade pode estar acompanhada de uma doação material, porque geralmente se diz caridade material, o dar uma roupa, dar um alimento, uma quantia X, né, para que a pessoa possa fazer um lanche, etc., né? Mas a caridade pode estar acompanhada da doação material ou não, mas acompanhada, sim, de um profundo sentimento de ajudar, sem nenhum interesse escuso, né? Podemos simplesmente fazer a caridade através dos nossos pensamentos, da nossa palavra de carinho que nós dirigimos para as criaturas, né? Um olhar, né? O como é importante dirigir o olhar para a criatura. Existe um movimento que diz que existem os invisíveis, né? Quem são os invisíveis para a sociedade, né? São aquelas pessoas que executam aquelas tarefas mais subalternas, né? A faxina, a distribuição do lixo, etc., e etc., né? São os ditos invisíveis, né? Por que são invisíveis? Eles não são invisíveis, eles fogem ao nosso olhar, ou nós não dirigimos o olhar a eles, né? Nem sequer cumprimentamos, né? Passamos simplesmente, né? E pronto, né? Então, se além da doação, as entidades filantrópicas, eu faço uma prece de coração enternecido diante das misérias dos nossos irmãos em ambiente de guerra, como nós estamos vivenciando agora, né? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? As famílias ucranianas estão abandonando suas casas, né? Num período de inverno, estão fugindo, né? Fugindo da guerra. Sem falar que os responsáveis pelas famílias têm que ficar, porque eles têm que defender a pátria, né? Então, primeiro se tira a família da sua casa, né? Do seu domicílio, e segundo, separa-se os entes queridos daquela família, né? É a mãe que sai com os filhos e o pai fica, né, para sustentar a guerra, para empunhar armas, etc., né? Quando o nosso coração se internece diante dessa dificuldade, ou daquelas crianças na África que a gente vê nessas propagandas aí, que são apenas pele e osso, né? Se o nosso coração se internece diante dessa dor e dessa dificuldade, não importa aquele R$ 1 que nós juntamos no fim do mês e encaminhamos, né, pagamos o boleto ali para que chegue até essas pessoas e elas recebam, mas se o nosso coração enternecido envolver numa prece essas criaturas, né, nós estamos praticando a caridade, porque a caridade ela é praticada através do sentimento. Então, é muito difícil discernir o que a pessoa está fazendo, se é caridade ou não, se é caridade material, se é caridade espiritual, porque isso vai no coração, né? Então, o sublime da caridade, né, como nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, é quando o benfeitor se sente mais feliz que o beneficiado, né? Por que será, né, que a caridade nos proporciona isso, né? Porque quando o benfeitor se sente mais feliz do que o beneficiado, aquele que recebe a ajuda, é porque ele está se sentindo útil. E não há nada mais importante do que a criatura se sentir útil, né? Então, ela fazendo bem ao outro, ela está se sentindo útil, ela está vendo nisso a oportunidade de viver. Ela está encontrando um sentido para a vida dela. E isso é maravilhoso, né? A vida nos foi dada, né, por Deus, né? E somos imortais, não morremos jamais, né? Então, achar um sentido para a nossa vida, e justamente, né, desta forma, né, é maravilhoso, né? Porque nós nos fortalecemos como criaturas humanas, né? E nos doamos e recebemos. Como tem pessoas que
que falam, né? Esse tipo de auxílio não é impagável, não pode se pôr preço, né? Não tem como, né? Uma pessoa desenvolver uma atividade dessa, envolver o seu próximo em amor, em preces e vibrações, né? E não tirar proveito disso. Ela tira proveito, né? O proveito é justamente se sentir útil, né? Se sentir feliz, achar um meio para viver, né? Uma razão de viver, né? Como nós temos encontrado pessoas que já perderam esse sentido, essa razão de viver, né? Estão enterrados num buraco onde eles não querem ver ninguém, né? E por que será que está acontecendo isso, né? Porque se envolveram no egoísmo, né? Se envolveram nos seus problemas, né? Não conseguem sair dessa situação e olhar o próximo, né? Não conseguem olhar o próximo como irmão, né? Muitas vezes olham o próximo, né, como um inimigo, né? Como alguém que está contra. E aí vão se ensimesmando, né? E vão entrando em depressão, né? E acabam, por vezes, perdendo o sentido da vida, né? Então, dentro das instruções dos espíritos, nós vamos ver, né, uma comunicação da irmã Rosália. Ela assina essa comunicação, né, do capítulo 13, né, do item 9, onde se intitula a caridade material e a caridade moral. Então, ela, né, que é uma pessoa que dedicou toda a sua vida a auxiliar os necessitados, ela nos traz essa instrução que é muito importante para nós compreendermos, né? Amemo-nos uns aos outros, nos diz ela, e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles, né? Ou seja, antes de eu praticar qualquer ato contra a criatura, né, vamos nos colocar no lugar da criatura e ver se aquilo que nós vamos fazer para ela, se fizéssemos a nós, se nós gostaríamos, né? Então, ela diz que toda a religião, toda a moral se acham reencerradas nesses dois preceitos. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Vai mais adiante. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais há ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não mais veris nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava, né? É a realidade do nosso mundo, né? Não mudou muito, né, de lá para cá, né? Essa instrução é do ano de 1860, Paris de 1860. Não mudou nada, nada, nada esse quadro, né? Então, mais adiante, ela vai nos dizer, né, que devemos ser solidários com as criaturas necessitadas, né? Porque se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Ela que amparou tantas pessoas, tantos necessitados, quando aqui esteve encarnada na Terra, né? Ao chegar no além, né, encontrou essas criaturas, né? E ela teve a oportunidade aqui de servir, né? E agora, com certeza, muitas vezes ela vai precisar dessas criaturas, né? Então, para nos dar um entendimento maior acerca da caridade moral, né, ela vai nos trazer o seguinte entendimento. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados, né? Que verdade, né? Que verdade, né? Essa nossa irmã está nos trazendo, né? Como é difícil, né, encarar aquela criatura que nós sabemos que não gosta de nós, né? Aquela criatura que muitas vezes nós não conseguimos nos harmonizarmos com ela, né?
Mas aí está o nosso grande desafio. Mas na grande maioria das vezes, ao invés de enfrentarmos a situação, nós fugimos da situação. Então, procuramos nos isolar, né? Se a criatura está no ambiente, nós não estamos, né? Então, se suportar uns aos outros, né? E é o que menos fazeis no mundo inferior, em que vos encontrais. E muitas vezes essa criatura está dentro da nossa família. E aí está o grande desafio, né? De nos suportarmos, né? Se nós compreendêssemos um pouquinho mais a doutrina espírita, se pudéssemos compreender um pouquinho mais, né, das leis que regem a família, que a família é um instituto divino, né, e que ali estão se reencontrando, né, seres para os devidos reajustes, os devidos resgates, né, seres que se amam, né, profunda fraternidade, os reencontra no lar, né, mas também alguns onde grandes divergências do passado, né, se fazem necessárias para os devidos reajustes, os devidos resgates. É bem verdade que não reencarnamos única e exclusivamente, né, para nos reajustarmos, nos resgatarmos, mas muitas vezes, né, para também um alívio para a nossa consciência, né? Pedimos a oportunidade de reencarnar naquele meio, onde vamos reencontrar desafetos, mas para que possamos, ao retribuir o bem que recebemos, em resposta à ingratidão que cometemos, né? Muitas vezes aquela ingratidão que nós cometemos, e aquele que recebeu já nos perdoou. Então é mais para nós podermos, né, aliviar a nossa consciência. Grande mérito há, prossegue ela, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele, né? Como é difícil nós mantermos a nossa boca fechada, né? Quando ouvimos coisas que não estão de acordo com aquilo que nós pensamos, né? É muito difícil de manter a boca calada, né? Geralmente queremos revidar, né? É um exercício muito complicado, né? E que ela diz que se faz necessário, né? É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira que escapa de uma boca habituada a escarnecer, né? A pessoa está ali, né, sorrindo da gente, né? Aquele sorriso de desdém, né? Nós olhamos, compreendemos, né? E a vontade é de revidar. Mas o que tu estás pensando, né? Etc, etc e tal, né? Não, manter o silêncio, né? Se a pessoa já está escarnecendo do outro, é porque ela já está numa situação que nem ela mais se aguenta, né? Então ela está estourando, né? Então ela precisa descarregar em alguém, achar alguém para que se utilize esse alguém como uma válvula de escape às suas tensões, às suas preocupações, aos seus problemas íntimos que ela não consegue administrar. Se entrarmos nessa vibração, nesse rol, né, vamos nos igualar. Se nos mantermos em equilíbrio, por maior que seja a força que nós necessitamos, vamos nos manter no equilíbrio, não vamos baixar a nossa frequência vibratória, né? É difícil, é complicado, mas não é impossível de acontecer, né? Então, deixar um mais tolo falar, né? E não entrar na vibe dele, não entrar na frequência dele, né? Já estamos crescendo um pouquinho, né? Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita única real estão num raro muito abaixo. Olha que coisa interessante, né? Você chega no ambiente, né, e as pessoas dirigem aquele olhar, né? Aquele olhar que é fulminante, né? Você consegue ler no olhar da pessoa que a pessoa está dizendo, como que ele está participando desse ambiente? Olha a roupa não está de acordo.
olha o jeito, olha isso, olha aquilo, né? Você percebe tudo isso, você percebe que você está num habitat que não é o seu natural, né? E que as pessoas não estão lhe recebendo, né, como deveriam lhe receber, né? Então, dói por dentro profundamente, né? Mas o que é necessário compreender? O que ela está nos dizendo, né? Que muitas vezes essas pessoas que se julgam muito superior, né, estão muitas vezes muito abaixo, né, de você, do ponto de vista da vida espiritual. Constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. A pessoa agiu errado contigo. A pessoa cometeu todas as gafes possíveis e imagináveis, né? E você vai ficar no seu prumo, né? No seu equilíbrio, porque se você ceder, você vai ser envolvido nessa vibração tremendamente prejudicial, né? Tremendamente trevosa, né? Então, continua ela, tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior à vossa, né? Nós que estamos nesse ciclo reencarnatório, né, estamos como que numa roda, né? Um momento nós estamos acima, outro momento nós estamos abaixo. Um momento nós estamos reencarnando na riqueza, um momento nós estamos reencarnando na pobreza, né? Todos nós vamos passar por todas essas experiências, porque essas experiências são importantes, né, para que o espírito possa progredir, né, moralmente, né? Então, se você está na riqueza hoje, né, muito cuidado, porque amanhã você pode não dispor dessa riqueza, né? Se você está passando pela prova da pobreza, da carência material, não se revolte, né? Ou você já teve muito, né, e agora está espiando, ou você terá. Então, não há motivo para desespero, não há motivo para invejar as criaturas, tudo está no seu lugar, graças a Deus. Nós é que gostamos de complicar, né? E a lei divina é tão simples, né? A cada um segundo suas obras, ou seja, nós somos os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade, né? Está em nossas mãos. Nós é que decidimos o nosso futuro, né? Nós é que escrevemos o nosso futuro. Olha que interessante o que ela diz aqui agora. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Ué, inverteu, né? Inverteu, né? Mas com certeza ela conseguiu esse auxílio, né? Porque durante uma vida de doação, né, como ela esteve, né, com certeza ninguém vai fechar a porta para ela, né? Então, nós somos, repetindo, nós somos os artífices do nosso futuro feliz ou infeliz. Mas antes de encerrarmos, que o nosso tempo já está se esgotando, se quisermos realmente compreender o verdadeiro sentido da caridade, Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, na questão 886, vai fazer essa pergunta, né, que nós estamos nos fazendo agora. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Olha, como Jesus entendia a caridade, né, meus irmãos? Que coisa maravilhosa, né? Ao que os benfeitores da humanidade, né, responsáveis por essa obra da codificação, né, as obras básicas da doutrina espírita, uma nova era para a humanidade, né, nos responde: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Benevolência para com todos, fazer o bem para com todos. Só as pessoas não, aos vegetais, aos animais, ao nosso planeta Terra como um todo. Essa visão ecológica
é muito importante, né? Cuidar do nosso planeta, né? É a nossa casa. Né? Olha o cuidado que nós temos com a nossa casa. Por que não ter o mesmo cuidado com o planeta? Né? É tão simples, né? Ir para a praia, levar uma sacolinha, juntar o nosso lixo, né? Não deixar que o mar trague aquilo, né? Leve para as profundezas, depois ele devolve, né? Quantas toneladas de lixo têm sido recolhidas da beira das praias, né? Porque o homem, né, é tão insensível com a natureza. Dizem uns, a natureza se auto equilibra, né? É de fato, ela se auto equilibra. Nós podemos dar uma forcinha para ela também, né? Não vai custar tanto assim, né? Nós sabemos destinar o nosso lixo. Né? Benevolência para com todas as criaturas, independente da raça, do credo, né? do partido político. Né? Nós podemos nos dividir em várias seitas, né? Mas que o amor esteja presente. Né? Sempre, sempre, sempre. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Ora, somos tão imperfeitos que é impossível que alguém possa bater no peito e dizer: eu não erro, eu nunca errei. Existem pessoas, né, que, de certa forma, se acham superiores. Mas aí é uma questão de fórum íntimo. Né? Na verdade, nós somos imperfeitos. Né? Só Deus é perfeito. Né? Só Deus tem todas as perfeições, em todos os seus atributos. Né? Nós somos imperfeitos, nós somos criaturas, né, imperfeitos, mas perfectíveis. Né? Nos é dado, né, a possibilidade de atingirmos a perfeição. A perfeição absoluta, certo? Está falando, não estou falando da perfeição absoluta, que a perfeição absoluta pertence a Deus, mas a perfeição relativa, aquela que nos é suscetível, aquela que nós estamos buscando através da reencarnação, através da nossa reforma íntima, né? Da busca de sermos melhores hoje do que éramos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje, né? Nessa busca infinda, né, do nosso aperfeiçoamento moral, né, que nos levará a chegarmos a espíritos puros. Aí, isso é o fim da escala? Não sei. Né? Não sei se é o fim da escala, mas é o nosso objetivo. Com certeza não vai parar aí a busca da nossa perfeição, o nosso aperfeiçoamento. Vamos atingir a perfeição relativa, que é suscetível da criatura humana. Vamos atingir o estágio de espírito puro, né, onde não mais precisaremos reencarnar, vestir esses corpos pesados e grosseiros que nós estamos vestindo hoje. À medida que o espírito vai evoluindo, vai progredindo moralmente, o corpo perispirítico vai se depurando, vai se tornando cada vez mais etéreo, mais diáfano, né? E chegar ao estágio de espírito puro é o nosso objetivo, né? É o objetivo de todos nós, né? Como diz aquela música, um dia todos nós seremos anjos, né? E por que não, né? Faz parte do processo, do progresso evolutivo, né? Perdão das ofensas. Ah, meu Deus, aqui a humanidade periclita, né? Porque perdoar ainda está muito difícil. Né? A gente até diz que perdoa, né? Eu até perdoo, mas não cruza no meu caminho, né? Isso é o perdão dos lábios, né? Mas o verdadeiro perdão é o perdão do coração. E nós devemos buscar. Então, devemos ser indulgentes para com os nossos irmãos, porque nós também vamos precisar da indulgência deles. Precisamos perdoar as ofensas que nossos irmãos nos dirigem? Sim. Mas, de certa forma, nós também, assim como imperfeitos, né, vamos também dirigir ofensas a eles. Né? Então, o perdão das ofensas fecha a questão da sublime caridade, segundo a visão de Jesus. Encerramos o nosso trabalho hoje, né, com votos de luz e paz a todos, encarnados e desencarnados. Fiquem com Deus.